Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vamos abrir a palavra de Deus, amados, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 14. Aliás, nós vamos abrir em Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. E eu peço a gentileza de, após a leitura, você não fechar sua Bíblia. Eu vim para cá de um consultório odontológico. Ao sair de Goiânia, as palavras estavam emboladas, nem eu consegui ouvir as minhas próprias palavras. Percebo que ainda as palavras não estão saindo direitinho, mas você põe na conta do amor se alguma palavra sair meio esquisita aos seus ouvidos, tá bom? Marcos 14, de 1 a 9, está escrito assim: Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o bálsamo, ou quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de perfume ou de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. O contexto desta passagem aponta-nos a cerca de 2 dias antes da festa da Páscoa. A Páscoa era a maior festa dos judeus. No período da Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. Nesse período, toda a estrutura militar de Roma instalada em Israel, sediada em Cesareia Marítima, residência oficial do governador romano, se transferia para Jerusalém. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, nesta festa, mudava o seu gabinete para Jerusalém. Então, 2 dias antes desta festa, os sacerdotes e os principais, os escribas, mancomunaram, urdiram, arquitetaram, planejaram a prisão de Jesus, a traição, para apresentá-lo depois da festa para ser morto, depois que o povo já tivesse ido embora. Entretanto, o evangelista Mateus, que relata o mesmo episódio, diz que 2 dias antes da Páscoa, foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele estava para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser preso e crucificado. Concluímos que quando os homens tramam, urdem, maquinam, conspiram, pensando que estão no controle da situação, eles estão apenas cumprindo um plano maior, estabelecido por Deus já na eternidade,
pois que quem dirige a história não é os homens, quem dirige a história é o próprio Deus que está sentado no trono. É curioso que enquanto em Jerusalém, a capital da teologia, trama a prisão de Jesus e a crucificação de Jesus, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. E Jesus continua sendo esse personagem que desperta sentimentos tão adversos. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é adorado por uns e rechaçado por outros. Ele é adorado por uns e repudiado por outros. Essa festa que ocorre em Betânia acontece na casa de um homem chamado Simão o leproso. Nós não sabemos quem é Simão. A Bíblia não nos dá pistas para isso. Alguns, cogitando, pensam que foi o marido da Marta, mas isso não passa de especulação. Muito embora a Bíblia não mencione o sobrenome dele, dá-lhe um adjetivo, um epíteto, uma marca: Simão o leproso. E uma pergunta óbvia surge: esse homem ainda era leproso? E a resposta insofismável é: claro que não. E por que sabemos que não? Porque se leproso fosse, ele não podia ficar em casa, muito menos oferecer um jantar, convidando pessoas. Agora, se ele não era mais leproso, como entendemos que não seja mesmo, por que o evangelista Marcos, ao relatar o fato, diz que o jantar aconteceu na casa de Simão o leproso, e não na casa de Simão o ex-leproso? Certamente para nos ensinar uma lição. Qual lição? Não rotule gente. Não marque pessoas. Não carimbe gente. Porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais necessários. O doente está curado, o cativo está liberto, o perdido está salvo, mas o rótulo ficou. Então não rotule gente, porque Deus pode mudar a história dessa gente. Também é curioso que nesse jantar quem destaca não é Simão, nem Lázaro recém-ressuscitado à mesa, nem os apóstolos de Jesus. Quem se destaca nesse jantar é uma mulher. E essa mulher é anônima, é incógnita nos evangelhos sinóticos. Mateus 26, Lucas 22 passa de raspão por esse episódio. Marcos 14, essa mulher não tem nome. Mas no registro de João 12, que é texto paralelo deste, essa mulher tem nome, essa mulher tem CPF, essa mulher tem endereço, essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. O que é digno de destaque é que esta mulher só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece nos evangelhos, ela está assentada aos pés de Jesus, no topo do mundo. Porque não há lugar mais alto para você estar
do que aos pés do Salvador. A primeira vez que ela aparece, ela é em Lucas 10, e ela está aos pés de Jesus para aprender. Marta estava ocupada com muitas coisas, correndo de um lado para o outro, preparando o melhor jantar para Jesus. Ficou até incomodada com Maria e pediu para Jesus chamar a atenção dela. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, andas inquieta, desassossegada, com tanta coisa. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu essa boa parte, e esta parte não lhe será tirada. A maior e melhor academia do mundo para você se assentar é aos pés de Jesus, o mestre dos mestres. Porque ele não foi um alfaiate do efêmero, ele é o escultor do eterno. Ele não ensinou banalidades, suas palavras são espírito e vida. Ele ensinou as verdades eternas, e Maria estava bebendo a largos sorvos desta fonte inexaurível. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é em João 11, e mais uma vez ela está sentada aos pés de Jesus, agora para chorar, e chorar a dor mais lancinante da vida, a dor do luto. E eu posso lhes garantir que não há maior fonte de consolo para o nosso coração ferido pela dor, mormente a dor do luto, do que assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. Dele destila mel, dele destila o bálsamo, dele vêm as palavras de consolo, que balsamizam e aspergem o nosso coração, de uma alegria indizível, de uma paz que excede todo o entendimento. Mas a última vez que Maria aparece na Bíblia, é aqui nesse texto e seus correlatos. E mais uma vez ela está no topo do mundo, mais uma vez ela está sentada aos pés de Jesus, agora para agradecer. Sei que o sentimento desta igreja é gratidão pelo seu jubileu de ouro, e você e eu viemos aqui para reconhecer a bondade de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus na vida deste rebanho. E agora Maria está aos pés do Senhor para desabrochar a sua alma e despejar em catadupas a expressão da sua gratidão. Então diz a Bíblia que enquanto todos estavam à mesa, Jesus, os discípulos, Lázaro recém-ressurreto, Simão o leproso, Maria servindo o jantar, como era de seu costume, diz a Bíblia que vem Maria, trazendo um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, de cor rosa. E diz o evangelista que esse vaso está cheio, conforme Mateus. E João 12 diz que dentro desse vaso de alabastro, que está cheio de um perfume preciosíssimo. E Marcos tem o cuidado de afirmar que esse perfume preciosíssimo é feito de uma essência chamada nardo. E a essência não é híbrida, a essência é pura, nardo puro. E quando ela chega por trás de Jesus, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso e derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. Diz os evangelistas que a casa se encheu do perfume, que esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus,
e ela desata os seus cabelos, e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, o que provoca uma reação imediata dos discípulos. É um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela, molestaram a ela, e Jesus sai em defesa dela, dizendo: deixai-a, por que a molestais? Ela fez boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo o mundo, onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Esta narrativa bíblica, meus irmãos, enseja-nos algumas lições que passo a descrever. Primeira lição, confira comigo o versículo 8. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Sempre que leio essa frase, sou confrontado. E confrontado com a seguinte pergunta: e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Eu estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas a nossa motivação não é santa. Maria fez o que pôde. Quando eu penso nisso, me lembro dos morávios, ou moravianos, que começam historicamente em 17 de setembro de 1723, na Alemanha, com o conde Ludwig van Zinzendorf. Um grupo que começa uma reunião de oração que durou ininterruptamente 100 anos, desencadeando uma das mais importantes obras de avivamento e despertamento missionário. Para vocês terem uma ideia, eles eram pobres, e cada 17 moraviano sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns tão pobres eram que não tinham dinheiro para contribuir para a obra missionária e se vendiam como escravos, o que era possível na época, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos. Só passagem de ida, para permanecer ali o resto da vida, levando aqueles povos à esperança do Evangelho. E quando eu penso num exemplo desse, eu preciso me perguntar: meu Deus, e eu estou fazendo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Segunda lição, versículos 3 e 4. Maria fez o seu melhor para Jesus. Você vai perceber e examinar que essa essência, chamada nardo, era uma essência raríssima e caríssima. Essa essência não existia em Israel. Essa essência só era encontrada na época na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume
não se encontrava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, sendo acondicionado num frasco de pedra, num vaso de alabastro. Somos informados que esse vaso, que é de uma pedra rosa ornamental, esse vaso está cheio. E foi avaliado pelos apóstolos, liderados por Judas Iscariotes, conforme João 12, em mais de 300 denários. Judas entendia de dinheiro, ele era o tesoureiro do grupo. Denário era o salário de um trabalhador durante um dia. Em outras palavras, aquele vaso de alabastro era muito precioso mesmo. Porque ao ser avaliado em mais de 300 denários, João nos informa também que tinha dentro desse vaso uma libra de perfume. O que é uma libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, dentro do vaso, tinha em torno de 350 a 400 ml, menos de meio litro. Então, eu estou afirmando que cada libra deste perfume, cada ml deste perfume, melhor dizendo, cada ml deste perfume valia 1 denário. E 1 denário era o valor que um trabalhador recebia no final de um dia de trabalho. Pense comigo em alguém trabalhando um dia inteiro para ir numa loja e comprar 1 ml de perfume, 1 gota de perfume. Aquele frasco representava mais de 1 ano de trabalho. Agora, me permita perguntar a vocês, eu sei que todos aqui gostam de bons perfumes, todos nós gostamos. Quando você compra um perfume caro, como você usa? É só um pouquinho, não é? Ó, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, em ocasiões especiais. E você diz para você mesmo, esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora vejam, Maria não abriu o vaso de alabastro. Maria chegou perto de Jesus e quebrou o vaso de alabastro. E por que ela quebrou? Ela está dizendo com isso: eu não quero que sobre nem uma gota. Tudo que eu tenho e o melhor que eu tenho, eu vou dedicar a Jesus. Ela fez o seu melhor. E nós temos feito o nosso melhor para Jesus? Porque às vezes nós damos as sobras. Nós damos o que não nos faz falta. Nós damos aquilo que não é tão importante para nós. Maria fez o seu melhor. Permita-me ilustrar. Eu estava pregando em Porto, em Portugal, e fui fazer uma visita a Coimbra. E na medida que nós viajávamos, eu vi caravanas a pé, andando pelo asfalto. Aquilo me intrigou e eu perguntei: o que é que essas pessoas estão fazendo? Me responderam: elas estão indo a Fátima pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam:
a mais de 300 quilômetros. Aí eu pensei na igreja. Porque às vezes, irmãos, se estiver muito quente, tem Uber, tem táxi, tem ônibus, a gente dá uma boa desculpa para não ir. Se estiver chovendo, então, o medo de derreter é grande. Aí não vem. Se estiver jogando em Brasília, Flamengo e Corinthians, então não vem mesmo. Aí aqueles que não conhecem a Deus, como você conhece, fazem melhor do que nós conseguimos fazer. Terceira lição que eu aprendo com Maria. Ela fez sacrificialmente. Posso lhes garantir que na cultura ocidental, na nossa cultura, essa passagem não faz sentido. Nem você, nem eu, jamais vimos uma pessoa usar todo o salário de um ano de economia para comprar um frasco de perfume. Você não viu e eu também não vi. Eu só consigo entender esse texto à luz da cultura judaica. Quando a menina fazia a transição de menina para moça, o que é tão rápido, ela já começava a comprar esse perfume, gota a gota, grama a grama, e ia condicionando nesse vaso de alabastro para o dia mais sonhado e desejado da sua história, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. Portanto, quando Maria dedica esse perfume a Jesus, ela está dando aquilo que para ela tem mais valor, tem mais significado. O gesto dela não é apenas de abnegação e generosidade, é um gesto sacrificial. Permita perguntar a vocês hoje, o que é que você e eu estamos fazendo hoje, que possa receber o selo de sacrificial? O que eu aprendo nesse texto, meus amados, é um gesto abnegado de generosidade. E li recentemente um livro sobre generosidade que me ajudou muito. E o livro começa com uma ilustração tão simples, mas tão eficaz, que valeu o livro todo. E o autor disse assim: você quer ser uma pessoa generosa? E se você não é, gente, se você não é uma pessoa generosa, aprenda rápido. Aprenda rápido. Porque você vai ver verdades incríveis acontecer na sua vida. Então ele disse o seguinte: você quer ser uma pessoa generosa? Passa numa loja, compra um vaso de vidro transparente. Transparente. Se você é uma pessoa chique, pode ser cristal, não tem problema não. Tem que ser transparente. Leve para sua casa, bote na sala, para todo dia você passar e olhar para o vaso. Só um detalhe: você não vai botar flor não. Você vai botar terra, só terra. Para passar por lá e olhar para o vaso e tirar duas conclusões. Primeiro, de onde eu vim? Eu vim do pó. Segunda conclusão, para onde eu vou? Eu vou voltar para o pó. Pergunta: do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar?
Também nada. Então, na verdade, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. Agora, a Bíblia diz que o que Deus requer do dono é que ele seja fiel. Se o dono é generoso, a única maneira de eu ser um mordomo fiel ao dono é sendo generoso com o que é do dono. Então, sabe qual é o seu problema e o meu problema para sermos generosos? É que nós temos a síndrome de dono. É meu. Se é meu, é para mim, para o meu deleite. Mas no dia que eu entender que eu administro o que não é meu, e que o dono é generoso, eu não vou ter problema de ser generoso com aquilo que é do dono, porque ele é generoso. Permita-me uma segunda ilustração. Eu acho que alguns de vocês já ouviram essa ilustração, mas por amor aos que não ouviram, eu vou contar. Esse fato aconteceu em Itaporanga, no interior da Paraíba, uma igreja batista missionária. O pastor da igreja tinha um programa de rádio, que era o único programa evangélico da região, alcançava 40 mil pessoas. Chegou a seca severa, a colheita falhou, o produto da lavoura não veio, os dízimos encolheram, as ofertas também, e a igreja ficou inadimplente, 3 meses, sem poder pagar o programa. Então o pastor recebe um ultimato da emissora, ou paga até a semana que vem, ou vamos tirar o programa do ar. Então o pastor da igreja chegou domingo à noite na igreja, e fez um apelo. Meus irmãos, o programa não pode sair do ar, é o único programa evangélico, alcança 40 mil pessoas, vamos levantar uma oferta sacrificial, para que o programa não saia do ar. Eu preciso da ajuda de todos vocês. Estava lá no culto, o senhor Tota e a dona Lourdes, eram meeiros. Meeiro é uma palavra que todo mundo conhece, ou melhor, nem todo mundo conhece. Meeiro é uma palavra rural. Meeiro é aquela pessoa que trabalha na propriedade de uma pessoa, planta, colhe, e ao colher, 50% vai para o dono da terra, ela fica só com 50%. Então o senhor Tota era meieiro, mas a dona Lourdes morava a 6 quilômetros da cidade, iam a pé para a igreja. Quando estão voltando do culto, a dona Lourdes diz para o Tota assim: ô Tota, você escutou o pastor fazer o apelo, temos que fazer uma oferta sacrificial. O Tota respondeu: mas Lourdes, lá em casa não tem um centavo, nós vamos fazer o quê? Não, mas nós temos que fazer uma oferta sacrificial, nós temos que ajudar. Mas ajudar como, Lourdes? Não tem nada lá em casa. E estão caminhando. Estava chegando em casa, a Lourdes disse para o Tota assim: ô Tota, dinheiro não tem mesmo não, mas tem um terreiro com muitas galinhas, e tem um galo, que é o maior, que pesa mais, que vale mais, vamos dar o galo. O Tota diz: bom, vamos dar o galo, pronto, vai ser a nossa oferta sacrificial. Segunda-feira de manhã, a dona Lourdes pegou o galo, botou debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade, bateu a casa do pastor, ele veio atender, ela disse: pastor, eu estive no culto ontem à noite, ouvi o apelo que o senhor fez à igreja, e eu vim trazer a nossa oferta sacrificial, é o melhor que nós temos lá em casa, é esse galo. O pastor pegou o galo, agradeceu, deu um sorriso amarelo, fechou a porta e pensou: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? O galo era tão velho que não dava uma sopa. Aí pensou, falou: vou fazer uma rifa desse galo. Pensou: melhor não, rifa não combina com crente. Pensou,
Falou, vou botar essa história da mulher do galo na internet. E botou. Domingo de manhã, pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, abre a caixa de e-mail, lá está a história da mulher do galo, que mexeu com ele. Chegou na igreja dele, domingo de manhã, e disse, meus irmãos, nós vamos levantar agora uma oferta para a Igreja Batista Missionária de Itaporanga. Eles precisam pagar um programa de rádio essa semana, e levantaram a oferta. A oferta correspondeu a 2 anos de programa. Ligaram para o pastor e disse, pastor, fique tranquilo que durante 2 anos o programa está garantido. O mesmo pastor Jeremias está pregando em Nova York, lá em Toronto, no Canadá. E o pastor Seni Tavares, nosso amigo comum, contou a história do mulher do galo. Levantou o irmão e perguntou, quer saber se a dona Lúcia está precisando de alguma coisa? Ela mora numa casa muito simples, o sonho da vida dela é ter energia na casa, ter uma geladeira para beber uma aguinha gelada no sertão, ter um fogão industrial para fazer algumas coisinhas para vender. Então nós vamos mandar todo o dinheiro que ela precisa para botar energia na casa, para comprar uma geladeira, para comprar um fogão industrial. E mandaram. Aí o próprio pastor Jeremias está pregando uma igreja em Nova York, que conta a história da mulher do galo. Levantou um empresário e disse, eu quero saber como é que é essa terra. Nós vamos comprar a terra, vamos passar a escritura em nome da dona Lourdes. Ela não vai ser meieira mais não, ela vai ser a proprietária da terra. Comprar a terra, passar a escritura em nome da dona Lourdes. Está pregando uma outra igreja e conta a história da mulher do galo. Levanta o engenheiro agrônomo e diz, quero saber se essa terra produz bem. Nós vamos para lá, trabalhar essa terra. Se precisar cavar poços artesianos, essa terra precisa produzir mais. E foram para lá e trabalhar a terra, para que a terra pudesse produzir mais. Está em outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta o engenheiro civil e diz o seguinte, eu quero saber como é que é a casa da dona Lourdes. Tem energia, tem geladeira, mas a casa é muito simples, é muito humilde, então bota tudo por baixo, nós vamos construir uma casa de alvenaria, uma casa bonita, uma casa grande, e vamos mobiliar toda a casa, para ter todo o conforto, e assim fizeram. Lá em Nova York, um repórter da Christian Today, escuta a história da mulher do galo, pega um avião, vem para o Brasil, vai a João Pessoa, pega um carro, vai a Itaporanga e escreve a história da mulher do galo, do Christian Today, e essa história percorreu o mundo inteiro, porque uma pessoa resolveu fazer uma oferta sacrificial. Quarta lição que aprendemos no texto, Maria fez o que pôde, o seu melhor, de forma sacrificial, mas ela fez apesar das críticas. Eu sou pastor há 44 anos, e eu nunca vi alguém se levantando para fazer algo relevante no reino de Deus, sem enfrentar críticas. Os críticos de plantão estão por aí. Os críticos de obra feita estão por aí. E Maria enfrentou 3 críticas. A primeira delas foi indignação. Quando os discípulos viram Maria derramando aquele bálsamo na cabeça de Jesus, isso é um desperdício. Isso é um desperdício. Isso é um ato perdulário. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, dá para dar muita cesta básica. Notem que eles não estão irritados pelo que ela fez. Eles estão irritados para quem ela fez. Murmuraram contra ela. Não só murmuraram, não murmuraram contra ela. Eu sei que murmuração é uma coisa que já acabou muito tempo, não existe mais murmuração nas igrejas hoje, mas naquela época teve. Pior,
molestaram-na. Molestar hoje é crime, da cadeia. E Jesus precisou sair em defesa de Maria, dizendo: deixai-a, ela fez boa ação para comigo. Deixa eu fazer uma pergunta agora para você. Você tem feito a obra de Deus? As pessoas têm criticado você? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão irritadas porque você está trabalhando? Continue trabalhando. As pessoas estão murmurando contra você porque você está fazendo algo? Continue trabalhando. Elas estão molestando você para tirar o seu sono? Continue trabalhando. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Até porque também tem gente hipersensível, né? Você conhece crente hipersensível? Crente porcelana? Crente cristal? Qualquer coisinha trinca. Eu estava trabalhando na igreja, me criticaram, agora também não faço mais nada. Faça, apesar das críticas. Quinta lição que eu aprendo com Maria. Maria fez só para agradar ao Senhor Jesus. Quem relata isso é João 12. Porque lá em João 12 diz que Maria solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Se você conhece a cultura judaica, uma mulher não soltava os cabelos em público. Aquilo era a mesma coisa que deixar margem para suspeita da sua reputação. Era quebrar um protocolo. Era romper com a cultura. Mas então por que Maria fez isso? Maria fez isso, irmãos, porque quando você ama em grau superlativo, você não está preocupado com o que as pessoas vão falar. Maria não estava preocupada o que ia dizer Tomé, o que ia comentar Mateus, qual era a opinião de Judas Iscariotes. Naquele momento, apenas um vetor governava a vida de Maria, era agradar ao Senhor Jesus. Às vezes na igreja, queridos, convenhamos, a gente quer agradar muita gente. Não posso fazer isso porque o fulano não vai gostar. Se eu fizer desse jeito, o Beltrano vai achar ruim. Se eu fizer daquele outro jeito, o cicrano vai fechar a cara. Se eu levanto a mão, me rotulam. Se eu não levanto a mão, me rotulam também. Se eu choro, vão me chamar de piegas. Se eu não choro, vão me chamar de durão. E às vezes a gente fica cheio de dedos, até na igreja, tentando agradar um, agradar outro. E às vezes a gente desagrada ao próprio Senhor Jesus. Eu não estou dizendo a você que você está liberado para desagradar as pessoas, não. O que eu estou lhe dizendo é que o que deve governar o seu coração é agradar ao Senhor Jesus. Penúltima lição. Maria fez no tempo certo. Olha o verso 8, parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Eu acho isso maravilhoso. E permita-me uma breve retrospectiva. Lá em Lucas 8, versículo 3, diz que as mulheres da Galileia bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus nas cidades e aldeias da Galileia. Eram 204 aldeias e cidades. 3 das mulheres são citadas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana. E muitas outras, eu não sei quantos são muitas outras. Mas pense comigo.
Tem Jesus, tem 12 apóstolos, 13 pessoas. Maria Madalena, Joana e Susana, 16 pessoas. Muitas outras, eu não sei quantas são. Imagine 40 pessoas ao todo. Cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E essas mulheres indo atrás, passando Pix, fazendo transferência bancária, pagando a conta. Nessa trajetória itinerante é que Jesus diz para os discípulos e para elas, que era necessário subir para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus vai, elas vão também. Vão também. Quando Jesus foi crucificado, só consta que João, apóstolo, estivesse presente. Os outros se acovardaram e fugiram. Mas as mulheres da Galileia estão presentes na crucificação de Jesus. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente no sepultamento de Jesus, mas consta lá em Lucas 23, 54 e 55, que essas mulheres estavam presentes no sepultamento de Jesus e viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Agora, por favor, acompanhe o meu raciocínio. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? 3 horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? A Bíblia não diz. Mas foi certamente antes do começo do sábado. Então, sexta-feira, 6 da tarde, começava o sábado. Eu estou dizendo que entre a morte e o sepultamento, eu tenho quanto tempo disponível? 3 horas. É muita coisa para acontecer. Morreu, morreu. Ninguém pode tirar o corpo da cruz. Só o governador autoriza. Mas o sepultamento foi fora dos portões. O governador está lá dentro dos portões, na fortaleza da Antônia. Não adianta mandar qualquer um lá, sem trânsito, que o governador nem vai receber. Então tem que encontrar alguém com trânsito. Quem que encontraram? José de Arimateia. Aí ele chega para o governador eu vim pedir licença ao senhor para tirar o corpo do Jesus Nazareno da cruz, porque eu tenho um túmulo novinho, nunca foi usado, e eu vou emprestar o túmulo para ele. Eu acho que o governador deve ter dito: olha, mas não deu prazo, demora para morrer, e tem gente que passa mais de um dia aí, não é fácil assim não, mas morreu. Mas não morreu, morreu. Bom, então o centurião tem que vir aqui me falar se morreu de verdade. Não tem telefone celular, tem que ir lá chamar o cara, tem que trazer o cara cá. Morreu, sim, senhor. Bom, agora tem que alguém no mercado comprar tecido, lençóis. Tem que alguém, numa outra loja, comprar perfumes. Eram mais de 40 litros de perfume. Agora tem que tirar o corpo da cruz. Agora tem que limpar o corpo. Agora tem que enrolar o corpo nos lençóis. Agora tem que passar os perfumes. Agora tem que ir lá, alguém enrolar a pedra. A pedra era pesadíssima, o túmulo nunca foi usado. E agora tem que botar o corpo lá. E agora tem que rolar a pedra. É muito pouco tempo, e as mulheres estão vendo onde e como Jesus foi sepultado. Pergunta: por que quando chegou sábado, 6 da tarde, ou seja, ao fim do sábado, essas mulheres da Galileia correram para o mercado para comprar unguento e perfume, para embalsamar o corpo de Jesus? Elas que honraram Jesus em vida, querem honrar Jesus na morte. Por quê? A minha conclusão, penso estar apoiado nas evidências externas. Mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam, observaram e pensaram: esse serviço foi feito atabalhoadamente. Quando passar o sábado,
nós voltaremos aqui e vamos fazer esse serviço direito. A conversa da vinda é essa: quem vai rolar a pedra? Quando chegam, a pedra está rolada. Quando entram, o túmulo está vazio. Quando saem, o anjo pergunta: o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos o que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está falando para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram: vocês não anteciparam em ungir o corpo dele para a sepultura. Agora ele não precisa mais desse perfume. Sabe qual é a lição que nós aprendemos aqui? Maria fez na hora certa. Há coisas na vida que ou você faz hoje, ou você não vai ter mais chance de fazer. Oportunidades passam. Permita-me ilustrar com a cultura brasileira. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu não conheço ninguém que recebe mais elogios do que defunto. Não conheço. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A pergunta é se aquele coitado defunto que está deitado no caixão escutou alguns daqueles elogios. Porque um defunto não fica feliz quando você o elogia. Ele não se levanta do caixão para lhe dar um abraço. E se levantar, você corre também. Então não espere a pessoa morrer para elogiar, não. Elogie em vida. Mas tem crente muito espiritual que diz: não, isso é um perigo. Ei, que é isso? A pessoa vai ficar vaidosa. O que a Bíblia proíbe é hipocrisia. Um elogio certo, na hora certa, é um bálsamo. É um bálsamo. A segunda coisa que me choca nos nossos funerais, dentro desse ponto, é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Eu fui num funeral certa feita e contei 86 coroas de flores. 86. Contrataram um caminhão para levar as flores e um carrinho desse tamanhozinho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando, pensando, falei: meu Deus, coitado do defunto. Não consegue cheirar um botão de rosa a mais. Para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os defuntos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Dê flores enquanto a pessoa pode apreciá-las. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Deixa eu brincar um pouco, pastor, distrair um pouquinho, porque esse negócio de defunto deixa a pessoa triste. Me falaram que os homens aqui da região metropolitana do Distrito Federal são muito românticos. Me falaram que os homens dessa região não deixam passar em brancas nuvens o aniversário da esposa, nem aniversário de casamento. Sempre manda flores. Mas vai que tem um desavisado aqui hoje à noite, né? Então deixa eu brincar com você um pouquinho, minha irmã. Se você nunca recebeu um buquê de flores do seu marido, se você for na frente
Ir na frente quer dizer morrer primeiro. Você vai receber uma coroa de flores, e grande. E ele nem vai pedir desconto na floricultura também não. Essa você dispensa, né, filha? Em outras palavras, mande flores enquanto a pessoa pode apreciá-las. O que você tem que fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. É aquela visita, é aquele confronto, é aquele pedido de perdão, é aquele abraço, é aquela oferta financeira, é aquela demonstração de carinho. Faça no tempo certo. Mas eu encerro com o último ponto. Maria fez com reflexos para a eternidade. Versículo 9. Jesus disse: em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. O que Maria fez numa casa humilde, numa aldeia humilde, há 2000 anos, reverbera do topo das montanhas, nos ouvidos do mundo. A pergunta hoje é esta: o que é que você e eu estamos fazendo hoje que vai reverberar para as futuras gerações? Como diz a W. Tozer, nós somos a geração que está olhando para o umbigo. Geração materialista, consumista, narcisista, individualista. Qual vai ser o legado que nós vamos deixar? Não estou falando de herança, não. Herança é aquilo que você deixa para os seus filhos. Legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. Eu pergunto a você, se Jesus não voltar antes, depois de 50 anos que nós já tivermos partido, e alguém passar pelo cemitério e espanar a poeira daquela lápide de mármore branco, será que a nossa vida vai tocar em alguém ainda? E eu encerro lembrando a história do missionário David Livingstone. Foi missionário na África, dedicou sua vida na África, foi atacado por um leão na África, adoeceu na África, morreu na África. E quando ele morreu, os ingleses foram para lá, para pegar o corpo dele e levá-lo para a Inglaterra, para sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele, vocês não vão levar. Ele amou a África, e o coração dele vai ser enterrado na África. Quando você vai hoje à África, lá está, em Malawi, uma catedral de chão batido, e uma plaquinha de bronze na parede, para a glória de Deus, e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Talvez o túmulo mais visitado na abadia de Westminster não é o túmulo dos reis, mas é o túmulo de David Livingstone. E lá tem uma placa de bronze, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Será que amanhã quem tocar na nossa história vai glorificar a Deus? E vai lembrar-se da nossa memória? Aprendemos hoje com Maria. Ela fez o que pôde. Ela fez o seu melhor.
Ela fez de forma sacrificial. Ela fez apesar das críticas. Ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez no tempo certo. Ela fez com reflexos para a eternidade. Sabem por quê? Porque ela viveu no topo do mundo. Ela viveu aos pés de Jesus. Alguém aqui hoje que deseja ardentemente viver no topo do mundo, aos pés do Senhor Jesus? Se este alguém está presente, eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente orar comigo. Eu quero muito isso na minha vida. Se você tem liberdade, levante o seu lugar, vem aqui, vem orar comigo. Colocando a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso. Pode vir. Pode levantar. Vem aqui à frente. O Senhor está aqui. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Bendito seja Deus. Te amo, Deus. Pode vir. Tua graça nunca falha. Ainda há lugar para você, pode vir. Eu estou em tuas mãos. Vamos cantar essa primeira estrofe e depois nós vamos orar. Ó Deus querido, ó Deus de toda graça, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, povo amado, povo remido no sangue do Cordeiro, povo selado com o Espírito Santo da promessa, povo cujo nome está escrito no livro da vida, povo que é ovelha de Cristo, a menina dos teus olhos, a tua herança, a tua delícia. Tu conheces, meu Deus, cada pessoa que está neste santuário. Tu conheces cada pessoa que está virtualmente conectada conosco nesta noite. Meu Deus, compreendemos que a nossa palavra só chega aos ouvidos, mas a tua voz alcança o coração. Então alcança o coração do teu povo, Senhor. Que nós vivamos como Maria aos pés do Salvador. Que os brilhos deste mundo, que as seduções deste mundo não nos distraiam. Que nós não encontremos outro lugar, outro refúgio para nossa alma, a não ser aos teus pés. Santifica a nossa vida. Fortalece a nossa fé. Dá-nos deleite em termos de intimidade contigo, porque só na tua presença há plenitude e alegria, só na tua destra há delícias perpetuamente. Gratidão por esta igreja, gratidão pelos seus 25 anos de caminhada, gratidão por todos quantos por aqui já passaram, por aqueles que aqui estão e por outros que hão de vir. Gratidão é o sentimento do nosso coração. Por tudo te rendemos graças, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, aleluia, amém.